Olá, queridos. Shalom, shalom. Dois coraçãozinhos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá às nossas tarefas. Papel, caneta e Bíblia. Vamos lá? Deus abençoe vocês. Anderson, Sena. Shalom, shalom, Anderson. Tudo bem? Hoje eu quero tratar, olá Lígia, tratar com vocês um assunto bastante relevante, amém? E vai ser bênção para as nossas vidas. Vamos aguardar aí os irmãos entrarem. Lígia, o som aí tá ok, Lígia? Tá saindo bem aí? Para sempre, amém. Amém. Eu quero tratar com vocês a respeito de 1 Samuel, capítulo de número 15. Hoje eu estou sozinho aqui, o Diego não tá ali do lado ali. A pastora tá na casa da mãe dela, com a Amélia. E vamos lá. Olá, irmã Ivonete, tudo bem? Boa noite, shalom. E como que vocês estão? Amém, obrigado, Lígia. Como que vocês estão? Tudo bem? Fala, Jones. Queridos, hoje é um dia especial. Alguém sabe me dizer por que hoje é um dia especial? Escreve aí na sua mensagem aí por que hoje é um dia especial. Márcia, tudo bem, Márcia? Márcia está nos assistindo. Por que hoje é um dia especial, irmãos? Hoje é um dia extremamente especial. Vamos lá, escrevem aí. Como foi o seu dia, Márcia? Shalom, irmã Luciana, tudo bem com você? Lívia, shalom, shalom. Gente, não comam muito chocolate, tá? Shalom, irmã Claudete. Olá, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Vocês estão em casa e chocolate, vocês sabem que é prejudicial à saúde, tá? Então não comam muito chocolate, tá? Queridos, hoje é um dia especial porque hoje é Páscoa. E eu sei que vocês sabem, mas Páscoa significa passagem. Que tipo de passagem? A passagem que o povo de Deus, os hebreus... Olá, Pablo. Shalom, pastora Juscelia. Tudo bem com você? Então, Páscoa significa passagem, tá? Páscoa não tem nada a ver relacionado com o ovo de Páscoa. Na verdade, Páscoa não tem nada a ver com coelho. Páscoa tem a ver com o cordeiro, tá? Então, é bem diferente. Tudo bem, filha? Amo você. É bem diferente coelho e cordeiro, né? Totalmente diferente, não tem nada a ver. E o mundo traz essa cultura do ovo, tal. Isso aí nasceu em alguns anos atrás. Mas eu quero dizer para você que Páscoa significa passagem, aonde Deus deu a liberdade aos nossos irmãos hebreus de saírem do Egito rumo à terra prometida. E a expectativa deles... Olá, Isaías, vamos lá, tudo bem com você? A expectativa deles era uma expectativa de livres. Então, eles saíram da servidão do Egito rumo à terra prometida. Eles saíram também... recebemos essa palavra a Isaías, em nome de Jesus. Eles saíram de um nível de escravidão para um nível de liberdade. Amém? Só que hoje, lá na cruz do Calvário, Jesus, quando ele derrama o sangue dele por nós, ele também nos deu essa liberdade de sairmos de uma escravidão de pecado para uma liberdade em Cristo Jesus, tá? Então, Páscoa significa passagem.
E lá na cruz Jesus nos deu essa, digamos assim, esta carta de euforia para as nossas vidas, tá bom? Então é bem verdade que as nossas crianças, elas ainda estão em uma cultura de pai ou mãe ou vó, compra um ovo para mim, mas não tem nada a ver, queridos. Shalom, Aline, tudo bem, querida? Então a gente puxa, pastor, mas é pecado comprar um ovo? Não, não é pecado, mas é uma questão voltada para a economia. É uma questão voltada até mesmo para, eu vejo assim, tá? Eu não sei você, para quebrar a característica da cruz, tá bom? Então Páscoa significa passagem, e que você nesta noite esteja livre em Cristo, tá bom? E seja livre em Cristo, para que nós possamos chegar na terra prometida agora, que agora é os céus, né? Nós vamos para lá. E para ir para os céus, queridos, nós temos que entender que o Senhor, ele espera de nós, tá? Então o Senhor, ele espera um nível de fidelidade, um nível de amor muito profundo nele. E esses dias que nós estamos passando de Páscoa, por exemplo, no domingo, se comemora, hoje é sexta-feira da Paixão, né? Mas entenda uma coisa nesta noite, que o Senhor, ele te ama. Essa é a melhor notícia que eu quero dar para você hoje, que ele te ama. E você deve se sentir amado pelo Senhor, tá? Então, aquele que ama sempre vai valorizar, aquele que ama sempre vai honrar, aquele que ama nunca vai desprezar uma instrução, que é a palavra de Deus. E nessa noite eu quero falar a respeito do nosso discipulado, a respeito disso, tá? Nós estamos tratando a nível de liderança. Eu sei que você já entende o propósito, acho que todos aí, com exceção de alguns que não têm ido ao nosso discipulado. Nós temos 2 níveis de discipulado. Nós temos o discipulado onde eu trato com as pessoas num salão da frente, e no salão anexo, a nossa irmã Lindete e a nossa irmã, a missionária Luciana, trata em outro nível de discipulado. Então nessa noite nós vamos manter o nível de discipulado que eu venho tratando, tá bom? E eu espero que você nesta noite receba estas instruções, amém? Que vem da parte de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ao menos liderar a nós mesmos, tá bom? Ao menos liderar a nós mesmos além de si mesmo. Sabemos que liderança envolve questões emocionais, e nós estamos neste mundo aonde Efésios, capítulo de número 2, Efésios vai nos dizer que o sistema atual do mundo é coordenado, é dirigido pelo próprio maligno, tá bom? Mas nós não fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte de outro reino, tá bom? Então, para isso, nós precisamos ter um nível profundo em Cristo, conhecer a Cristo, receber as delegações a nível de instrução que Cristo, através da sua palavra, tem passado para nós, tá bom? E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é evidente que tem que ter um nível de submissão, tá? Gálatas vai nos dizer que quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, capítulo número 5, Paulo ele diz que há uma briga continuamente, há uma oposição, digamos assim, do espírito e da alma. O espírito e a alma. Só que ali nós podemos entender o quê? Aquele que tiver mais cheio vai ganhar a luta, digamos assim. Se o teu espírito tiver mais cheio, é o teu espírito que vai ganhar. E se a tua alma tiver mais cheia, é a tua alma que vai ganhar. Só que quando a alma ganha, aí é um perigo. Porque a tendência da alma é fazer com que nós nos sujeitamos e submetemos às nossas vontades. E o espírito não, o espírito é diferente. O espírito ele vai se submeter à vontade de Deus,
tá? Então Paulo ele diz que aquele que anda pelo Espírito é guiado pelo Espírito, mas aquele que anda pela carne é guiado pela carne. Então todos os santos dias há uma luta. Todos os santos dias há uma luta. E a Bíblia diz que um se opõe contra ao outro. Então há uma briga interna dentro de você, todos os dias. Há uma briga interna dentro de você. Por que ocorre essa briga interna? Porque nós estamos ainda em uma natureza humana. Então, partindo desse contexto, dessa natureza humana, nós devemos entender que se eu não morrer para as minhas vontades todos os dias e deixar Cristo, ô pastor André, tudo bem? Cristo ser ressuscitado em mim, não vai haver a passagem, a transição da Páscoa, tá? Então eu preciso deixar Cristo, eu preciso deixar a minha carne morrer todos os dias para que Cristo nasça em mim. Cristo ele tem que ser ressuscitado todos os dias. Porque todos os dias as nossas carnes, elas querem viver coisas diferentes. O assédio do mundo, o fascínio do mundo, é um mundo que nós chamamos de um mundo globalizado, aonde sempre valores externos quer entulhar o que está dentro de nós. E nós aí temos que partir para o campo da guerra. Então o nosso espírito, o balde, digamos assim, vamos colocar assim, o balde do espírito e o balde da alma. O balde do espírito tem que estar cheio, porque quando ele está cheio, aí nós vamos nos atentar às instruções de Deus, tá bom? Quero que você pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia, abra ela, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 15. Deus abençoe você que nessa noite está nessa live, tá? Enquanto você abre a sua Bíblia aí, vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te louvar nessa noite, ó Deus, e engrandecer o teu santo nome, Senhor, por este momento tão singular, Senhor. Esse momento especial, aonde, Deus, os meus irmãos estão, Senhor, ó Deus, do outro lado, Senhor. Ó Deus, algumas pessoas, Senhor, irão assistir essa live, Senhor. E nós pedimos, Deus, que as palavras, o conteúdo, Senhor, que vai estar nessa live, Senhor, possa, Deus, trazer direção, Pai. Por isso, nesse tempo, nós te louvamos, nós clamamos a Ti, Senhor, nós declaramos que a semente, Senhor, será semeada em um bom campo, Senhor. Nós declaramos, Deus, que os amalequitas, os amonitas, Senhor, não roubarão a semente que hoje será plantada, Senhor, que hoje será semeada, Pai. Por isso, Deus, nesse tempo, Senhor, nós queremos, Deus, pedir a Ti, Senhor, que nesta hora, Senhor, ó Deus, toda blindagem, Senhor, seja arrancada agora, Senhor. E que nós possamos, Deus, ó Senhor, estar em um estado, Senhor, livre para receber a Tua palavra, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela vida de cada um que está nessa live, Senhor. Senhor, que os olhos do coração, conforme diz Paulo em Efésios, Senhor, que nesta noite os olhos do nosso coração, Senhor, possam estar em Ti, Senhor. Possa estar olhando para Ti, Senhor. Que nesta noite, Pai, a nossa expectativa possa ser o Senhor em nossas vidas nessa noite. Por isso, eu quero Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nesta noite venha trazer inspiração às nossas vidas, Senhor, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Ô, Digão, acho melhor você trocar esse irmão. Queridos, nós estamos em um projeto na igreja, e esse projeto que nós já estamos há algum tempo falando, para que nós possamos ir aos lares, tá? E existem algumas pessoas na igreja que têm se disponibilizado a estarem todas as sextas lá no templo, e nós estamos cuidando dessas pessoas para que elas possam ser um líder dentro de um lar, para que ela possa ser um líder de célula, para que ela possa ter condições, capacidade para estar instruindo pessoas dentro de uma casa, tá bom? Na verdade, de cunho evangelístico, tá? Mas lembrando que quando nós vamos cuidar de pessoas, nós devemos
digamos assim, está um passo à frente, porque as informações chegam e às vezes nós temos que estar, digamos assim, à altura para que nós possamos sanar aquelas perguntas, não problemas. Existem problemas que não são nossos e nós não temos condições de saná-los, esses problemas, mas a nível de levar a luz da palavra, de levar uma palavra de conforto, de ânimo, de direção, enfim, levar a palavra que salva, a palavra que liberta, né? Então esse é o nosso objetivo dentro dessa sala nesta noite, tá bom? Então eu espero que você fique até o final, e esse é um tempo que eu vejo que Deus está nos chamando para esse nível, o nível de relacionamento, de nós estarmos dentro dos lares, tá? E nós vamos ter uma reunião e discutir acerca disso para que essa semana a gente possa marchar sobre esse assunto, tá bom? No livro de 1 Samuel, eu quero tratar um assunto com vocês a nível de liderança, e nessa noite eu quero falar a respeito de liderar para além de si mesmo, tá? Nós devemos nos liderar para além de nós mesmos. Esse é o objetivo. Por quê? Porque aqui contém uma história aqui, aonde a Bíblia diz que Samuel, ele foi ungir a Saul como rei. E na primeira, digamos assim, quase que na primeira instrução que Deus ele dá para Samuel, profeta, entregar para Saul, ele vacilou. Saul vacilou e Saul entrou em alguns critérios onde de fato ele desobedeceu uma instrução de Deus. Então nós, como os líderes do reino de Deus, nós devemos entender uma coisa, que a fidelidade às instruções de Deus, a honra às instruções de Deus estão acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, e não importa se uma ordem de Deus é uma ordem que às vezes foge dos critérios humanos, mas se é Deus que mandou fazer, nós temos que ir lá e executar. E no caso de Saul aqui, Saul, eu não sei se ele agiu pela emoção, eu não sei se ele se deixou se levar por uma questão de imaturidade, eu não sei, mas a Bíblia diz que Saul pisou na bola. Saul, ele vacilou. E isso lhe custou tudo. Porque nesse período aqui, Deus ele rasga o reino. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,5 que hoje nós temos que oferecer sacrifícios espirituais a Deus, tá? Deus ele conta com isso nesse tempo. Nós somos a geração eleita, nós somos sacerdócio santo e real, e Deus ele conta com isso. Agora entenda uma coisa. Eu gosto de falar sobre isso. Entenda uma coisa. Nós hoje diante de Deus, nós somos, digamos assim, como um tripé. Sacerdote, altar e sacrifício, tá bom? Sacerdote, altar e sacrifício. Então, a Bíblia, ela diz para nós, lá em 1 Pedro, a Bíblia diz que nós já temos essa condição. Agora eu preciso ver, como sacerdote, já tenho um altar, agora eu preciso ver o que eu estou oferecendo como sacrifício a Deus. Isso é uma questão de cunho pessoal de cada um, mas eu quero deixar a hashtag Fica a Dica, tá? Porque nós temos que oferecer a Deus os nossos sacrifícios espirituais. Isso não é esporádico, isso é continuamente, tá? Porque levar uma vida de obediência, uma vida de submissão ao reino de Deus, tendo por base as instruções que Deus ele tem dado para nós, deixado na sua palavra, isso é um fator de prioridade. É um fator de prioridade. Nós sabemos que quando Deus ele chama Josué, Deus ele dá instrução para Josué. E as instruções que Deus deu para Josué naquele tempo, para os dias de hoje, não é diferente. A veracidade, continua da mesma forma. Então as instruções que Deus deu para Josué foi: medita neste livro de dia e de noite. Aí Deus ele traz um fator de uma direção que nós podemos chamar nessa noite de recompensa. A Bíblia diz que Deus falou assim, se você fizer isso, tudo quanto você fizer será
bem-sucedido. Então, o sucesso espiritual, o sucesso estudantil, o sucesso ministerial, o sucesso de você como pai de família, como mãe de família, enfim, como discípulo de Cristo, está em se atentar para as instruções, tá bom? É bem verdade que Provérbios diz que às vezes nós temos que o sábio precisa estar em silêncio, o sábio ele tem que saber qual o momento que ele fala, tá? A prudência, mas acima de tudo instrução. Então sabedoria e instrução, nós temos que ter isso do reino de Deus para nós. Nós temos que buscar na palavra de Deus para que nós possamos avançar, tá bom? A Bíblia diz que o diabo ele é mais sábio do que Daniel. E quando a gente vai ler o contexto de Daniel, diz a palavra que Deus ele deu tudo para Daniel. Deus deu ciência, Deus deu revelação, Deus deu interpretação para Daniel. E Daniel ele foi relevante para aquele tempo como discípulo. Daniel foi relevante. O nome do Senhor foi exaltado na vida de Daniel. Porque Daniel ele não abriu mão das instruções que Deus inseriu na vida dele, tá? Então eu preciso, neste tempo presente, só vai vencer quem tem instrução. Quem não tem instrução provavelmente vai ficar pelo caminho. Mas esse não é o desejo de Deus, tá? Porque o desejo de Deus é que nós nos enchemos de instrução, mas não basta só se encher de instrução. Tem que viver, tem que aplicar as instruções. Então, nesse tempo Deus ele conta com você, tá? Porque você como igreja, Deus ele conta com você. E Deus ele não quer abrir mão de você. Mas acima de tudo, um dos critérios de Deus é que nós passamos a honrá-lo, honrar a Deus. E aqui nessa questão de Saul, já nós vamos ler, Saul não honrou a Deus. E Saul tinha tudo para ser o cara, mas ele não honrou a Deus. Então foi rasgado, a família foi destruída, nós sabemos disso, tá? Por final ficou aquele contexto lá de Mefibosete e tal, que nós não vamos entrar por esse caminho, que Saul honrou, porque Davi honrou porque Davi entendia muito bem o critério da honra. Davi entendia muito bem, mas nós não vamos entrar por esse caminho. Então, aqui no livro de 1 Samuel, eu quero ler alguns textos com você, lembrando para que você possa absorver melhor a questão do discipulado de hoje, lembrando que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus ele fez uma aliança com Abraão. Então aqui Deus está dentro da aliança. Porque quando Deus faz aliança com Abraão, lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou assim: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem, Abraão, eu vou amaldiçoar. Então diz a Bíblia lá em Deuteronômio 25, que quando o povo vem rumo à terra prometida, a Bíblia diz que o povo aqui foi muito ruim com o povo de Deus. Então Deus liberou uma palavra que quando eles estivessem lá, eles iriam ser exterminados. Agora quando Deus levanta uma autoridade real na nação, para que ocorresse, o governo de Deus já estava lá, mas para que ocorresse agora, digamos assim, a vontade do povo, porque foi o povo que pediu, agora Saul pisa na bola, quebra, digamos assim, a aliança que Deus tinha feito com ele, a ordem que Deus tinha falado para que ele pudesse fazer, através de Samuel, tá bom? Então a Bíblia diz que a ordem que Deus deu a ele, vamos lá ler? Verso de número 1, tá bom? Verso de número 1, diz assim, Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Então quer dizer, havia uma mensagem de Deus para a vida de Saul. Uma mensagem entregue diretamente pelo profeta. E que profeta, né? Profeta Samuel. Havia uma mensagem naquele momento. Havia ali uma condição de Deus naquele momento para que ele pudesse, digamos assim, ser vitorioso. Para que ele pudesse ser vitorioso. Então, nós devemos entender
devemos lembrar que nós somos chamados por Deus, tá? Nós somos chamados por Deus. Então, quando eu não escuto, eu não me atento para o chamado de Deus, uma hora alguém vai ter que pagar a conta, porque uma hora a conta chega, como chegou na vida de Saul. Uma hora a conta chega, e quando a conta chega, tem que pagar. Lembrando que quando a conta não é paga, o nome vai para o SPC, vai para o Serasa, tá? Então, queridos, a Bíblia diz, continuando, o verso de número 3, tá? Agora vão, ataque os amalequitas e consagra ao Senhor para destruição tudo aquilo que lhes pertence. Não poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascido, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui Deus deu essa ordem porque ele havia feito uma aliança com Abraão. E Abraão, ele foi um cara que, como pai da fé nós temos hoje, Abraão, ele acatou as ordens de Deus. A promessa de Deus foi cumprida na vida de Abraão. Então Deus não poderia quebrar a aliança com Abraão. Então aqui, nós lemos aqui que Deus ele deu uma ordem para que os amalequitas eles fossem exterminados. Tudo. Porque lá em Deuteronômio, Deus falou que eles não iriam ficar nem na lembrança. Eles não iriam ficar nem na lembrança. Então, você como discípulo de Cristo, você precisa entender que existem momentos que Deus vai dar ordem e ordens, por sinal, difíceis. Mas nós temos que ir lá e executar. Porque, lembrando que Ele é o Supremo, que Ele é Deus, tá? E Ele conhece todas as coisas. Então, diante dos seus olhos, nada passa. E aqui nesse momento aqui, queridos, ele não deu ouvido. E aqui eu posso dizer assim, vamos conjecturar, que nesse momento aqui, os olhos dele teve momentos de distração. Momentos de distração. Porque a Bíblia diz que ele mata tudo, mas a Bíblia diz que ele traz as ovelhas e os bois e o rei Agag. A Bíblia diz que ele traz as ovelhas, os bois, tá? E ele ainda diz assim, com a cara de pau, eu escolhi aquilo que é bom para sacrificar para o Senhor. E o Senhor não havia pedido sacrifício. A Bíblia diz na King James que era anátema, ou seja, era maldito, Deus não queria. Então, às vezes, nós queremos atuar diante do reino de Deus, tá? Digamos assim, como meias verdades. Foi aqui o que aconteceu. Porque quando Samuel encontra ele, e Samuel começa a dialogar com ele como líder, Samuel dá até uma chamada nele, e Samuel diz assim, você não é líder de tribo, você é rei da nação. E você, Samuel que diz assim, você agiu errado, camarada. E agora a casa caiu para você, porque você desonrou a Deus. Então nós, como os discípulos do Senhor, nós precisamos entender que a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à sua palavra, a fidelidade às instruções de Deus vai honrar o Senhor. E é tudo que o Senhor quer. Porque a Bíblia diz lá no próprio Samuel, lá no final do primeiro Samuel, que Deus ele vai honrar aqueles que honram a Ele. Então, a igreja em si, nós estamos vivendo em um tempo onde poucos têm honrado ao Senhor. Poucos têm honrado ao Senhor. E são a minha conduta, a minha atitude, tá? Estou falando com relação a se atentar ao chamado de Deus. A se atentar para o chamado de Deus. Para que nós possamos honrar ao Senhor. E eu preciso honrar o Senhor. Então, eu preciso entender que nós devemos liderar nós mesmos. Eu preciso liderar a mim mesmo. Por quê? Voltando a falar de Gálatas. Aonde há uma briga continuamente da carne e do Espírito. Então, se pelo Espírito eu não liderar a mim mesmo, a casa cai. Eu não serei uma igreja relevante, um discípulo relevante. Porque eu volto a dizer novamente que o mundo está sem referência.
E você é a referência atual. Você é a referência deste momento. Para essa atual conjuntura, nós somos a referência. E Deus, ele está contando conosco. Porque nós somos discípulos de Cristo, tá bom? Volte lá a Bíblia. Aqui no 13, diz assim: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoa. Saul disse: o Senhor te abençoa. Eu segui as instruções do Senhor. Mentira, ele não seguiu. Então aqui ele veio como discípulo do reino com meias verdades, achando que iria agradar a Deus. Então ele foi na missão fazer o id do Senhor, digamos assim, mas ele não cumpre. Ele cumpre pela metade, porque chegando lá, ele viu coisas vantajosas para o seu eu, ele viu coisas que aos seus olhos pareciam belos, mas aos olhos do Senhor não. O Senhor queria exterminar. Então eu preciso entender que dentro de um chamado, dentro da execução da missão do reino, eu não posso agir por emoção, tá? Eu não posso agir por emoção. Eu tenho que sempre agir com a razão. Porque o Espírito, ele não vai agir na emoção, o Espírito age na razão. É por isso que Paulo, ele nos convida a prestar um culto a Deus racional. O culto, ele tem que ser racional, o culto, ele tem que ser inteligente, tá? E dentro dessa questão aqui, a Bíblia diz, ele com a cara de pau, ele diz assim, ó: eu segui as instruções do Senhor. Mas ele não seguiu as instruções. Ele foi infiel às instruções, tá? Ele foi infiel às instruções. E isso lhe custou toda uma vida. Isso lhe custou, digamos assim, a perpetuação do seu reino. E nós devemos lembrar, irmãos, que alguns de nós, diz a Bíblia, que nós vamos reinar com Cristo, tá? Então, devemos começar por aqui, tá bom? Executando o reino de Deus. Indo ao lar, fazendo uma célula, ministrando pessoas, cuidando de pessoas, evangelizando pessoas, discipulando pessoas, para que essas pessoas elas possam receber a Cristo. Para que essas pessoas elas possam ter um encontro com Cristo, tá? É bem verdade que agora nós estamos distante, mas nós devemos, nesse tempo, tá? Nós devemos entender que existem algumas coisas que nós não podemos estar distantes. Quer ver um exemplo? Por exemplo, ontem eu fui ao cemitério. E lá tinha 5 velórios, lá naquele cemitério. E as pessoas estavam lá. E algo que me chamou a atenção foram os coveiros, todos unidos, lá fazendo lá a sua missão de sepultar pessoas, de jogar terra nas pessoas. Eu fiquei olhando aquele cenário. Então nós, como igreja, como corpo, nós devemos entender que não é mais o tempo de nós estarmos, digamos assim, perdendo tempo, tá? Porque o momento que nós vivemos é um momento onde a igreja tem que atuar, aonde eu preciso levar as boas novas para pessoas. Quantas pessoas que estão agora precisando de boas novas? E nós estamos de braços cruzados. Então, aqui, queridos, o verso de número 16 diz assim: Samuel disse a Saul, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Porque a atitude de Saul fez com que Samuel, como profeta, ficasse orando a noite inteira. Diz a palavra que ele ficou irritadíssimo. O cara era profeta. Deus foi falar com ele na madrugada. Então, queridos, aqui quando ele encontra, aí Saul diz assim, concluindo 16, respondeu Saul, dize-me. Ele respondeu, dize-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Então veja bem, talvez, digamos assim, que... Olá Luana, tudo bem? Que não sei, a Bíblia não está dizendo isso, nós estamos conjecturando, tá? Talvez os soldados, inflamou
a mente de Saul, e Saul caiu na dos caras e Saul se lascou. Saul se ferrou. E o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos um pastor, nós temos um profeta de Deus, nós temos, sabe, um corpo, temos Cristo como cabeça desse corpo. Esse é o momento de nós termos uma igreja relevante, irmãos. A igreja está parada, isso é um perigo muito grande, a igreja parada. A igreja parada, isso é muito grande. Lembrando que nós somos um organismo vivo, e precisa se mover, precisa se manifestar. Eu estava pensando essa semana a respeito de Jesus. Eu não vou sair do contexto, tá? A respeito de Jesus. Jesus e os seus discípulos, Jesus ele ia ter os leprosos, aonde as pessoas tinham medo. As pessoas elas tinham medo de ir até os leprosos. Porque a lepra na época não havia um contágio muito grande e não havia cura, a não ser um milagre. A não ser milagre. Mas o Senhor Jesus, como igreja e como os discípulos, tá? Não tinham medo, eles iam e atuavam e o nome do Pai era glorificado. E eu comecei a pensar como Deus tem nos olhado dos altos céus, eu e você como igreja. Então nós devemos parar e pensar nisso, tá bom? Nós devemos parar e pensar nisso, porque existem pessoas, ontem mesmo lá no velório eu fiquei olhando, tinha um velório que tinha duas pessoas no velório. Ou seja, o morto não tinha pessoas para carregar o seu caixão, não tinha. Os próprios coveiros, eles, devido também à questão que nós estamos vivendo, eles saíam de lá, subiam uma rampa lá de onde estavam as covas, e eles vinham e pegavam e levavam, não tinham. Então, nesse tempo, a resposta para o mundo é a igreja. Cristo, ele só pode entrar dentro de um lar, de você como discípulo, atentar para o chamado dele. E tem que ter, queridos, uma submissão muito grande. Então, por que a sua liderança precisa estar além de si mesmo? Por que precisa, irmãos? Porque eu devo lembrar que eu fui chamado. Eu fui chamado, tá? E eu fui chamado por quem? Pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que viu valores em você. Ele viu valores em você. E esse valor que ele viu em você, talvez você ainda não conseguiu entender. Que há um valor em você. Tá? Existe uma canção que diz: eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para mim, importante para Deus. Diz a canção. Então, entenda uma coisa. É que nós devemos, nesta presente era, para que nós lideramos a nós mesmos, ou para que eu possa liderar além de mim mesmo, eu preciso entender que eu preciso ser sustentado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta. Jesus, ele é a pedra da esquina, ele é a pedra angular. Então, ele é a rocha. É a palavra de Deus, Amanda, que sustenta a mim e a você. Então, se eu não estiver fundamentado na palavra, eu não vou conseguir nem liderar a mim mesmo. Eu sempre vou agir pelas emoções, pelas minhas intenções, pelas minhas atitudes, pelas minhas percepções, pelas minhas razões. E aí o reino de Deus, na vida de uma pessoa que age assim, jamais o reino de Deus irá encontrar um local para que ele possa se movimentar. Ele não encontra. Então eu preciso, amados, nós precisamos entender o seguinte, queridos, que Deus, ele só vai lhe cobrar do que ele lhe mandou fazer. E você sabe o que ele lhe mandou fazer, né? A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz em João 15 que não foi ele que escolheu, que não foi nós que escolhemos ele, mas ele que nos escolheu, e nós precisamos ir e dar frutos, e os frutos precisam permanecer. Então há ordens imperativas de Deus, é por isso que ele chamou você.
Então, se eu não me inserir no contexto, dentro do contexto das instruções de Deus, eu estou fora. Eu estou desonrando a Deus. Eu estou na qualidade de Saul. Estou na qualidade de Saul, desonrando a Deus. Aí eu posso partir daquele pressuposto e dizer assim, mas eu estou indo ao templo, eu devolvo um dízimo, eu devolvo uma oferta, eu abençoo o templo com um pacote de arroz, com um pacote de macarrão, enfim, eu ajudo alguém lá fora. Não, vai mais além do que isso. Eu preciso me comprometer com as instruções de Deus. Arrisca. Eu preciso levar a sério, tá? Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que o Salmo de número 1 há uma instrução poderosa para nós. O Salmo de número 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém nos caminhos dos pecadores, mas será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem. Então eu preciso me inserir dentro desse contexto. Por quê? Porque o diabo me odeia, o diabo odeia você, o mundo odeia você. Tá? Então nós não podemos, hipótese alguma, eu como discípulo do Senhor, eu não posso me inserir dentro de um contexto social onde todos querem viver aquilo. Não, nós somos diferentes. É por isso que você é santo. Santo significa separado. E Deus te separou para uma missão. Deus, ele separou para uma missão. Então, nós devemos se preparar para cumprir tarefas, ainda que sejam difíceis, como líder do reino do Senhor aqui na terra. Tá? Então você precisa estar preparado para isso. Então nesta noite prepare-se para cumprir tarefas difíceis que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. Existem pessoas que têm um chamado de entregar algum recado de Deus como profeta e às vezes dói na alma da pessoa. Dói na alma, às vezes a pessoa quer até correr, mas o Espírito Santo vai lá e constrange aquela pessoa, vai lá e entrega. E há uma conexão tão grande quando ele entrega, porque o outro já está preparado para receber. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Então, queridos, Deus, ele só vai cobrar de nós aquilo que ele mandou fazer. E vai ver uma cobrança. O dia da conta vai chegar, uma hora a conta chega. E alguém tem que pagar essa conta. Esse é o problema. Alguém, Mary Rose, tem que pagar essa conta. Tá? Então, a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz aqui no verso de número 20, vamos lá, verso de número 20, disse Saul, mais uma vez ele diz, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. O cara estava falando com um profeta, alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que foi, sabe, um cara relevante, profeta, sacerdote, juiz. E ele disse novamente, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Olha a cara de pau dele. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Mentira, não cumpriu nada. Não cumpriu. E você, como um bom leitor da Bíblia, você que estuda a Bíblia, você deve entender se você está cumprindo a missão. Existe uma missão de Cristo para nós. Tá? Existe uma missão de Cristo para nós. E ele conta com você. Ele aposta em você. Ele está apostando a todo tempo em você. E aí, continuando o texto do 20, diz assim, aí ele diz, trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amaleques. Ele trouxe o líder, e exterminou os outros. Ou seja, não cortou o mal pela raiz. Porque a qualquer momento o cara poderia se levantar novamente. E não era isso que Deus queria. Então, agora vamos pensar. Agora, tá? Pense você aí. Quantos lares que você conhece que os amalequitas estão atuando lá dentro? Quantos lares? Talvez até o seu mesmo. Porque você não tem se posicionado como discípulo do Senhor, como líder, para que você possa ser efetivo no reino,
para que você possa estar ativado no reino e executando a missão do Senhor, aonde você estiver. Então, queridos, esse tempo, aonde nós estamos tendo um tempo de receber instruções do Senhor, as instruções elas não são para ficar guardadas. Tudo que Deus partilha com você, tudo que o Espírito partilha com você, você tem que compartilhar. Você recebe, tá? Você é o canal, você recebeu, agora chegou a hora de você dividir. Não pode ficar dentro de você. Sabe uma das coisas que me incomoda? Uma das coisas que me incomoda, eu não sei você. As pessoas, elas vão ao templo, elas ouvem mensagens, elas são ministradas, elas ouvem ministrações no YouTube, Deus de fato fala com elas, elas oram, elas jejuam, mas elas não tomam decisões, elas não são atuantes no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é movimento, e vai ser movimentado por quem? Por mim e por você. Tudo bem, Gold? O reino de Deus vai ser atuado por mim e por você. É nós que somos promovedores do reino. Então eu não posso viver uma meia-verdade, eu não posso me esconder de mim mesmo. E às vezes nós ficamos se escondendo de nós mesmos, às vezes nós ainda não identificamos quem nós somos. Mas o Espírito Santo quer fazer isso com você, quer mostrar quem você é. Qual é a esfera que você tem que atuar. Então vamos lá, volta lá para a Bíblia, por favor. Verso de número 21. Aí ele diz assim, ó, quer dizer, lá desde o Jardim do Éden, ocorre essas coisas aqui. Veja o que ele falou. Às vezes nós fazemos isso. Eu não posso porque eu não tenho tempo. Eu não posso porque eu não tenho condições. Eu não posso porque eu não sei. Eu não posso por causa dos meus filhos. Eu não posso por causa do meu esposo. Eu não posso. E aí a gente vai colocando um monte de subjeções diante de Deus. Mas e quando a conta chegar? Eu não terei crédito para pagar essa conta. E aí? Então é sobre essas coisas que nós temos que pensar, tá bom? Você é discípulo do reino. Você é discípulo do reino. Então eu tenho que partilhar o meu tempo, tá? Nós, na verdade, o que nós somos, irmãos? Nós somos egoístas de nós mesmos. Nós somos egoístas de nós mesmos. E nós precisamos deixar, se desapegar desse egocentrismo de nós mesmos. Eu não estou falando nem para com pessoas, é de nós mesmos. Nós temos que deixar esse egocentrismo de lado, tá? E se perguntar para o Senhor, Senhor, quem eu sou? Senhor, aonde eu posso atuar? Senhor, o que tu queres de mim? Às vezes nós temos que ser como Davi. Davi, quando estava na caverna de Adulão, ele diz assim, não, eu vou ficar aqui até eu entender o que Deus quer fazer de mim. 1 Samuel 22. Aconteceu isso com Davi. Então, às vezes, existem momentos que nós temos que, sabe, nos trancar, ir para um nível de oração em Deus mais profundo e perguntar para o Senhor, Senhor, quem eu sou? Porque às vezes ainda não entendeu. Então, nós precisamos entender aonde nós devemos atuar. Então, não dá para trabalhar com meias verdades, enganando a nós mesmos. Não, não dá. Esse é o tempo de nós rompermos com o casulo. Tá bom? Então volta lá no 21, diz assim, ó. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Veja o que o cara está falando, sem noção. Quer dizer, ele transfere culpa, tá? Ele como líder maior, ele transfere culpa agora para os soldados, aonde os soldados estavam sobre a sujeição dele, aonde os soldados eram submissos dele, ele transfere. Ele se isenta da culpa. Será que nós não temos agido assim também? Será que a gente não tem colocado culpas em situações, em negócios, para que a gente não atua de forma melhor no reino? Deixa eu dizer algo para você. As coisas aqui na terra, elas são passageiras. O reino, ele é perpétuo e inabalável.
O reino é perpétuo e inabalável. As coisas aqui na terra são temporais. São temporais. Então, nós devemos entender para onde que nós estamos nos projetando. Tá? Eu devo entender. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 11 que Deus chegou para o povo e falou assim, ó, eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então Deus, Deus ele não interfere nas decisões humanas. Não, Deus não interfere nas decisões humanas. Porque Deus ele deu capacidade, Deus ele deu sanidade mental, faculdade mental para nós pensarmos. Então Deus ele não interfere nas minhas decisões. Agora eu preciso analisar como discípulo se eu tenho tomado decisões baseadas nas instruções de Deus. Eu tenho que tomar decisões de acordo com as instruções de Deus. Isso é a todo tempo, a todo momento. Não é mais tempo de nós estarmos apanhando, irmãos. Não é mais tempo de nós estarmos agindo pela emoção. Não chega. É tempo de nós sermos cristãos racionais, discípulo, aonde nós seremos conduzidos pelo nosso mestre, o mestre Jesus. Leia os evangelhos. Os evangelhos lá têm infinidade de princípios, de fundamentos para nós aplicarmos em nossas vidas. Então por que ficar sofrendo? Por que ficar olhando aquilo que a carne, que os olhos acham que é bom? Jesus, certa feita, Jesus falou que os meus 2 olhos é a candeia da alma. Se os meus 2 olhos forem bons, todo o meu corpo é bom. Se os meus 2 olhos forem maus, Jesus falou que o meu corpo é treva. Densas trevas. Então aqui nós notamos que Saul, os olhos de Saul agiu mal. Não cumpriu com a ordem de Deus como discípulo do Senhor. E você sabe qual é a ordem de Deus para a tua vida. Você sabe. Você lê a palavra. Voltando lá, o 23. O 23 diz assim, ó. O 22. Saul, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Vejamos aqui que nós, às vezes, como discípulos, nós nos sacrificamos, tá? Nos detonamos, nos acabamos, ficamos cansados, ficamos desanimados, ficamos às vezes, digamos assim, perplexos, sem saber o que fazer, e não nos atentamos para a palavra de Deus, como discípulo. Mas Jesus, o nosso mestre maravilhoso, ele falou assim que ele quer que eu e você, nós aprendamos dele. Porque o jugo dele é suave, o fardo é leve, e nós não queremos aprender. Então esse é o tempo de nós sairmos do lugar onde nós estamos. Talvez o lugar do seu eu, talvez o lugar do seu comodismo, talvez em lugares que você entende que é favorável, é confortável para você. Esse é o tempo de nós sairmos do sofá e sentarmos no banquinho duro. Mas é o tempo de nós vivermos as instruções do Senhor. Se você quer ter vida, se você quer ter sucesso, diz a palavra que eu tenho que ter instrução. Não dá para nós andarmos sem instrução e fazermos as coisas sem instrução. Vamos pensar, para um pouco e pensa. A Gold, ela tá aí nos assistindo. A Gold, ela é médica, tá? Mas vamos pensar o seguinte, ela pode fazer uma cirurgia em alguém, ela bater o olho assim e fazer uma cirurgia, e essa cirurgia vai ter sucesso? Não, vai ter que passar pelos critérios e exames. Vai ter que ser minuciosamente para que não haja erro. Porque acima dela existe o Conselho Regional de Medicina, que está olhando ela.
E a Bíblia diz que eu e você, nós somos testemunhas de Jesus. Agora, como testemunhas de Cristo, tá? O que nós temos feito? O que nós temos defendido? Qual a verdade como discípulo que eu tenho falado com as instruções de Deus? Um engenheiro, ele não pode construir um grande prédio sem antes medir os cálculos, para que aquela estrutura possa suportar o peso. Assim somos nós, irmãos. Nós, por que o diabo nos pega? Por que o diabo nos engana? Por que às vezes nós somos enganados por pessoas? Porque nós não buscamos as instruções de Deus. Oséias diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. E a igreja atual não quer buscar conhecimento. A igreja atual não quer buscar o conhecimento, tá? E o conhecimento, existe um preço a ser pago para ter conhecimento, para ter sabedoria. Ninguém que está aqui num grupo nasceu com sabedoria, não, teve que buscar para alguma área específica da tua vida. Então, queridos, andar com instrução é a melhor coisa. Antigamente se andava com a bússola, hoje se anda com GPS, com Waze, com Google Maps. Se anda baseado em instruções. A vida espiritual é a mesma coisa. Se você quer de fato ser um discípulo do reino, se você se preocupa, melhor dizendo, para você amar Jesus, você tem que amar pessoas, almas. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. Então, quer dizer, esse é o tempo de nós crescermos em instruções, buscarmos sabedoria de Deus, tá? Porque Deus quer usar a sua vida através do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida através do Espírito Santo. Então, volta lá novamente. Aí, a continuidade do versículo de número 22 diz assim, vamos lá. A obediência é melhor do que o sacrifício. Uau! A obediência é melhor do que o sacrifício. Continuidade. E a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Quer dizer, Saul ele vem com a falsa verdade, dizendo assim, não, eu separei o que é melhor, porque eu vou sacrificar o Senhor. Sendo que Deus falou que tudo era anátema, tudo era amaldiçoado, tudo tinha que ser exterminado. Existe coisa em nossas vidas que tem que ser exterminado para que eu possa estar posicionado no local de atuação como discípulo, aonde o Senhor quer que eu esteja. Se não for assim, irmãos, nós vamos perecer. Porque para que eu possa chegar aonde o Senhor já tem determinado que eu chegue, é só através de instrução. Não adianta, sabe, aquele jargão maligno que há no mundo, que quem tem boca vai a Roma. É mentira, irmãos. Quem tem boca vai a Roma. Não. Você tem que ter instrução. Você tem que ter instrução. Jesus, ele falou nos dois fundamentos, no fundamento da rocha e o fundamento da areia. Jesus, ele falou que bem-aventurado é o homem que ouve e as pratica. Ou as praticam. Melhor o português, pastor. Bem-aventurado é o homem que ouve as instruções do reino de Deus e as praticam. Jesus, ele falou assim, eu assemelho-ei a um homem que edificou a casa na rocha. Veio o vendaval, veio o vento, veio a água, mas a casa estava firme, porque foi edificada na rocha. E para a tua vida, você como casa de Deus, você como discípulo do Senhor, a tua casa tem que estar edificada na rocha. Não pode agir por emoções, irmãos. Não pode. Mas a Bíblia diz que o homem que ouve, e quando a Bíblia está falando homem, a Bíblia está falando dentro do seu gênero, a mulher está incluído. O homem que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na areia. Veio a água, veio a chuva,
E diz a Bíblia que a ruína foi grande. E quantos de nós que tomamos determinadas decisões pautadas simplesmente na vontade, baseada nas emoções, e depois vamos à ruína. Aí o problema está no seguinte, que nós não queremos ir para o processo da restauração. Sabe, queridos, hoje eu pensei um pouco a respeito de Judas e Pedro. Quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a pensar que Judas, ele era um cabra safado, sem vergonha. E Pedro não, Pedro ele mostrava o que ele era. Pedro era valente, colérico. Pedro, ele é colérico, não sanguíneo. A Bíblia diz que quando Jesus vai ser preso, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado. Ele mostra o que ele é, ele expõe para fora o que ele é, mas estava lá com Jesus. E Judas não, Judas era enrustido. Então 2 discípulos, um que era verdadeiro ao ponto de causar mal, e o outro que se demonstrava ser verdadeiro, mas era falso. E aí eu preciso entender, diante de Cristo, como discípulo de Cristo, em qual esfera que eu estou. Se eu estou como Judas, vivendo a falsa mentira, que não existe verdade e mentira, né? Vivendo a mentira ou vivendo a verdade. Qual é o nosso problema como discípulo de Cristo? É que nós não queremos mostrar a nossa humanidade para as pessoas. Jesus nunca se preocupou com isso. O apóstolo Paulo nunca se preocupou com isso. Eu preciso mostrar a minha humanidade para as pessoas. Jesus, quando ele veio tratar com os discípulos, Jesus nunca escondeu a humanidade dele. Nunca escondeu. Jesus teve cansaço, fome, fadiga, tristeza, chorou, cansaço. E os discípulos dizem assim, puxa, mas o Senhor é o cara, faz tanto milagre, por que passa por isso? Mas entenda uma coisa, queridos, Jesus não se baseava pela emoção. Jesus falou assim, eu só faço aquilo que o Pai manda. E eu e você como filho, como discípulo, nós temos que estar a mesma coisa. A mesma coisa. Nós precisamos fazer aquilo que o Pai manda. Nós precisamos fazer aquilo que o Pai manda. Você foi adotado como filho, não abra mão disso, você é filho, tá bom? Verso de número 23 diz assim, ó. Olha que coisa poderosa. Diz assim, ó. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou as palavras do Senhor, ele rejeitou como rei. Puxa, irmãos. Que triste. Será que nós não estamos atuando na esfera da rebeldia, irmãos? A rebeldia, queridos, é como um pecado de feitiçaria. Por quê que é como um pecado de feitiçaria, queridos? Então, entenda uma coisa nessa noite. Você não pode negociar com Deus. Saul, ele quis, sabe, como discípulo do reino, negociar com o Senhor. Não, eu fui lá, eu fiz pela metade, eu vou querer aqui engambelar a Deus, eu vou querer engambelar o profeta aqui, fiz pela metade, eu fiz quase tudo. Eu fiz 85% e 15% eu não fiz. Eu trouxe o rei Agag, eu trouxe as ovelhas que eram gordas, eu trouxe os bois que são bonitos e eu vou fingir que vou sacrificar o Senhor. Deus não queria, irmãos. O salmista Davi, ele lá em 2 Samuel, ele diz que ele não oferecia sacrifício ao Senhor que não lhe custava nada. Alguém chegou para ele e falou assim, não, aqui está a lenha, aqui está o boi, aqui está o fogo, aqui está a terra. Ele falou assim, não, Araúna, eu não posso fazer um sacrifício para meu Senhor que não me custe nada. Entenda uma coisa, queridos, a minha vida e a tua vida como discípulo do reino é sacrificial. Eu preciso me sacrificar todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que sacrificar a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos, os meus olhos, os meus ouvidos. Ou seja, viver processos de renúncias. Todos os dias.
Entenda uma coisa, sabe qual é o nosso problema? Hoje, as balanças, elas são os mais velhos que estão aqui, eu tenho 45 anos. Antigamente não tinha balança digital. A balança ela era 2 pratos, tá? Aonde colocava o mesmo conteúdo, vamos pensar assim, colocava 1 quilo de farinha, colocava 1 quilo lá do outro lado de ferro. Era assim, era analógica a balança, não era digital. E a Bíblia diz que da mesma forma que eu tenho medido, eu sou medido. Da mesma forma. Da mesma forma. Então aqui, da mesma forma que Saul mediu, ele foi medido. Esse é o critério de justiça de Deus. Deus, ele tem o prazer, ele chamou você, ele ungiu você, habilitou você, deu paternidade a você, deu autoridade a você, colocou o Espírito dele em você. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito nessa presente era? É sobre isso que nós temos que pensar. Aí a gente vai e abre a boca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mentira, irmãos, está faltando muita coisa. Aí a gente vai e abre a boca: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mentira, somos fracos. Nós vamos só até aonde dói, aonde começa a doer nós paramos. Isso não é ser discípulo, irmãos. Discípulo é apoiar a missão. Entenda uma coisa nesta noite em nome de Jesus. Existe uma missão, existe uma visão, uma missão e um valor de Deus para a tua vida. Missão, visão e valores. Tá? Esse tripé, ele não pode sair da sua vida. Não pode, irmãos. Então, queridos, entenda uma coisa. Beleza, Isaías, depois eu pego aqui nos contatos do teu telefone. Entenda uma coisa. Eu preciso viver critério de justiça com as instruções de Deus. Se Deus tem falado para você fazer algo, não importa se aos teus olhos humanamente, se ao teu sentimento humanamente é ruim, vai lá e faça. Deus mandou, ele falou assim: vai lá e extermina tudo, porque eu tenho uma aliança com Abraão. Eu fiz uma aliança com Abraão. Abraão abriu mão de tudo para ser o meu discípulo. Abraão me obedeceu. Abraão não quebrou a aliança. Então eu tenho uma aliança com Abraão de forma perpétua. Deus foi lá e destruiu os amaleques. Cumpriu com a palavra que ele tinha lançado sobre Abraão. Sabe o que isso quer dizer? Que você, como discípulo, há uma mensagem de Deus na tua alma, no teu espírito. Há uma instrução de Deus, você como discípulo, no teu espírito. Então, queridos, esse é o momento de nós executarmos. Este é o momento de nós nos inserirmos na realidade que nós estamos vivendo. Se você quer ir para o céu, você tem que entender a realidade. Só que a realidade que nós vivemos, ela pode ser transformada. Não importa a realidade que você esteja vivendo, mas a partir da ótica que você, como discípulo de Cristo, você tem olhado, você que tem se inserido num contexto de ter uma vida com Jesus, de Jesus estar em você, as coisas mudam. As coisas mudam. Então o Senhor, Ele quer transformar a realidade da nação, mas vai começar por quem, irmãos? Será que nós estamos esperando pessoas serem salvas para pessoas serem inseridas nesse contexto onde nós podemos executar, fazermos células nos lares, núcleos nos lares, sermos semeadores do reino dentro dos lares? Ô irmãos, o reino ele é feito de relacionamento. Foi por isso que Jesus investiu a vida dele em 12 homens. Jesus investiu a vida dele em 12 homens. Jesus ele não quis abrir um mega templo. Jesus ia arrebentar com os milagres, mas não iria ter estrutura. As coisas do reino é feita com estrutura, tem que começar a partir de você. É por isso que você é uma nova criatura, é por isso que você desceu as águas, é por isso que hoje você fala em línguas. Nós temos que viver a plenitude, irmãos. Nós temos que ser completos, vasos completos.
Então tira os teus olhares como discípulo para onde você tem olhado e começa a olhar para o autor e consumador da tua fé. Verso de número 29 diz assim, ó. Olha que coisa poderosa. Eu amei isso aqui, ó. Aquele que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Então, Deus, ele ia perpetuar, mas o cara quebrou a instrução. Então, nós não devemos, irmãos, entristecer o coração de Deus. E você quer ver o coração de Deus ficar triste? É quando eu quebro as instruções de Deus. Quando eu quebro as leis de Deus, Deus fica triste, irmãos. A ponto do Espírito Santo sair da vida. Diz a palavra que o Espírito Santo ele se entristece e ele se afasta. Por quê, queridos? Quem é o pai da desobediência? Quem é o pai daquele que quebrou as instruções? É o diabo, irmãos. Então, às vezes eu preciso preponderar a quem de fato eu estou sendo submisso. Às vezes eu preciso preponderar como que está a minha balança, como que está o meu critério de justiça. Eu preciso preponderar. Então, queridos, eu não posso entristecer o coração de Deus. Por quê? Saul entristeceu o coração de Deus. Diz o texto, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saul rei. O cara entristeceu o coração de Deus. Agora tem um detalhe que me chamou a atenção. Ele não cometeu muito pecado. Ele não cometeu muito pecado. Ele só desobedeceu uma ordem. Então, hashtag fica a dica. Para você que peca hoje, se arrepende amanhã, depois comete o mesmo pecado, isso não é arrependimento, tá? Isso não é arrependimento. Arrependimento significa mudança de comportamento. Agora, quando eu peco hoje, aí eu me arrependo, aí amanhã eu cometo o mesmo pecado, me arrependo. Isso é remorso, irmão, nunca foi arrependimento. Arrependimento é quando eu me posiciono como homem, ou você como mulher, e declara, não, a partir de hoje isso não faz mais parte da minha vida, porque eu sou um discípulo de Cristo. Então, Judas, ele se arrebentou como discípulo, ele não teve sucesso pelas coisas ruins que estavam dentro dele. Ele ouvia a palavra, ele via Jesus fazer milagre, maravilhas, as bênçãos de Deus naqueles dias vinham sobre a vida dele, mas ele não estava nem aí. Talvez Judas entendeu que o governo de Jesus era um governo humano, terreno. E não era. Então entenda uma coisa, queridos. Você nunca encontrará facilidade ao lado da desobediência. Nunca, tá? Facilidade não, felicidade. Você nunca encontrará felicidade ao lado da desobediência. Felicidade, queridos, o Senhor ele tem para nos dar. Quando eu vivo uma vida de submissão ao Senhor. Quando eu vivo uma vida de submissão ao Senhor, então, nós, não se iluda com atitudes de meias obediência como Saul. Saul como discípulo, ele se ilude com atitudes de meias obediência, achando que tudo estava ok. Achando que Deus ia falar assim, não, Saul, tá ok, filho. Você é humano, tal, eu sei que você é falho, mas Deus havia dado instrução para ele. Deus havia dado o script, o roteiro de como ele deveria fazer. E para mim e para você como discípulo de Cristo, para que nós possamos ir aos lares, existe um roteiro de Deus. Qual que é o primeiro tópico do roteiro, pastor? Amar as vidas, as almas. Se você fala que ama Jesus e não ama a alma, você não ama Jesus. Tem que amar as vidas. Jesus não morreu por coisas, por casas, carros, fazendas, ações, não. Jesus morreu por vidas. O reino é constituído por vidas. É por isso que ele deu a vida dele, pela minha vida e pela tua vida.
Ele deu a vida dele pela minha vida e pela tua vida. Agora, eu preciso ter uma mentalidade de entender o reino de Deus. Entenda o reino de Deus. Para sair desse marasmo que nós estamos vivendo, eu tenho que romper com isso. Eu não posso ficar preso dentro do casulo a vida inteira, não. Eu tenho que romper e bater asas. E fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, não se iluda com a atitude de meia obediência. Não, queridos, tem que ser na totalidade. Não existe meia obediência. Por que Ananias e Safira morreu como discípulo? Viu o seu irmão fazendo um ato aonde Deus não mandou, partiu do coração dele, ele foi lá e fez. Barnabé, ele falou, não, vamos fazer o mesmo, porque eu preciso estar bem com os apóstolos precisam me ver bem. Só que aí Pedro foi e falou assim, você não mentisse a nós, você mentiu a Deus. Por que você deixou o diabo tomar conta? Então, queridos, o Espírito de Deus sonda tudo, irmãos. Então chega uma hora que a conta tem que ser paga. Então, sabe qual é o problema da desobediência? O problema da desobediência é que o pai dela nos cega para a realidade da verdade e para que nós possamos acreditar na mentira que nós estamos vivendo. Sabe aquela pessoa que acredita na sua própria mentira? Aquela pessoa que vai falar, que aumenta um pouquinho, às vezes o coração até dela dói assim, mas ela aumenta um pouquinho. Não, irmão. A Bíblia diz que eu tenho que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então entenda uma coisa, irmãos, eu tenho que sustentar a verdade. A verdade, através das instruções, foi falado para Saul. Vai lá, extermina tudo. Só que ele foi com um coraçãozinho de... Não, nossa, olha, esses bois são tão bonitos. Nossa, esse rapaz aqui é tão bonito, essa menina é tão bela. Perguntou para Deus se é. Então, queridos, sustente a verdade, tá? Para que sua liderança esteja além de si mesmo, tem que sustentar a verdade, irmãos. Sustente a verdade. Contra a verdade não há argumento, irmãos. Você pode até perder no momento, mas depois vem a exaltação de Deus para a tua vida. Você pode até ser humilhado naquele momento, mas depois vem a exaltação de Deus para a tua vida. Tem que falar a verdade, queridos. Então, queridos, entenda uma coisa. Sustentar a verdade, tá? E Ele te sustentará. Quando você sustenta a verdade, o Espírito Santo de Deus te sustenta. Você como discípulo. Então Samuel, ele foi até irônico com Saul. Ele falou assim, mas eu estou ouvindo as ovelhas berrando, os bois berrando, o que é isso aí? E ele falou assim, não, eu trouxe porque era bom para sacrificar o Senhor. Mentira. Que tipo de sacrifício nós temos feito a Deus? Que tipo de sacrifício nós temos feito a Deus? A igreja, ela foi chamada para guerrear, irmãos. Você é um guerreiro. É por isso que nós estamos na era da igreja apostólica, irmãos. Há uma marca de Deus sobre as nossas vidas. Efésios vai dizer que você tem um selo do Espírito Santo. Você é selado como discípulo. Para que o diabo veja que em você há o selo da verdade, há o selo autêntico de Deus sobre a tua vida. Para ele entender que você é ungido de Deus. Então não brinque com isso. Execute a obra de Deus. Não retenha, tá? Não retenha o que Deus te pediu para entregar. Não retenha, irmãos. Deus pediu para Saul ir lá e executar a verdade que Deus havia dado. Porque Deus, ele honra aqueles que honram ele. Conforme Abraão honrou o Senhor, Deus, ele honra até nos dias de hoje. Tá lá, Israel. Deus honra até nos dias de hoje, irmãos. Quantas nações que já tentou exterminar a Israel, mas eles estão vivos lá. Hoje faz parte das superpotências.
Então é isso que Deus tem feito com você. Você, sabe, você pertence à nação de Deus. Você não pode pensar como, digamos assim, tribo, não. Pensa, você serve a um Deus global, a um Deus que está disposto a fazer algo poderoso pela tua vida. Se o teu coração é um coração contrito a Deus, se o teu coração como discípulo é um coração obediente que executa a vontade de Deus aonde você estiver, irmãos, grandes coisas, podemos dizer, estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Estamos concluindo, tá? Então, saiba que a prestação de conta uma hora chegará. 1 Samuel 15:16 diz assim, espere. Vamos lá, o 15, volta um pouco aí, por favor. Diz assim, ó. Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Que restante, irmãos? Queridos, lealdade, sinceridade, fidelidade é o que agrada a Deus. Lealdade, sinceridade, fidelidade é o que agrada a Deus. Então, esse é o tempo de nós agradarmos ao nosso Pai. Esse é o tempo de nós sermos submissos à vontade de Deus, às instruções de Deus. Seja submisso e aguarde a recompensa de Deus. Porque todos quanto obedecem ao Senhor, vem uma recompensa dele. O reino de Deus, ele é baseado em recompensas. Você quer ver? Ó, se creres, verás a glória de Deus. Eu honro aqueles que me honram. Tudo é possível àquele que crê. O reino de Deus é condicional, porém, é baseado também em um fator chamado recompensa. Então, se você quer ser recompensado pelo Deus que você serve, tenha uma vida de gratidão, uma vida de retidão, uma vida de lealdade, uma vida de submissão. O teu coração tem que ser do Senhor. É por isso que ele pede, filho meu, dai-me o teu coração. Quais são os 2 mandamentos, irmãos? Eu preciso amar ao Senhor acima de todas as coisas, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração. E amar o meu próximo como a mim mesmo. Você se ama? Então tem que amar o teu próximo. Sabe, nós precisamos nesse tempo viver apatia pelas pessoas, irmãos, nos colocar nos lugares das pessoas que ainda não têm, que a graça ainda não alcançou. Se a graça já te alcançou, uau, maravilha, glória a Deus por isso, vamos ao céu. Agora entenda uma coisa, tá? A graça, ela é de graça, mas o reino de Deus lhe custa tudo, inclusive a submissão e a obediência. O reino é um reino muito sincero. O reino é um reino incorrupto, onde precisa de discípulos também incorruptos. Discípulos que não têm medo de falar a verdade. Então entenda uma coisa. Você foi chamado para executar tarefas difíceis para o reino de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Tem pessoas que não buscam a Deus, sabe por quê? Um dia desse eu ouvi isso. Tem pessoas que não buscam a Deus porque tem medo de Deus usar. Puxa vida, que coisa, cara. Tem pessoas que não buscam a Deus, não se entregam a Deus porque tem medo de Deus arrancar algumas coisas. Tem pessoas que querem, não buscam a Deus para não sair do erro. Nós somos chamados para ser discípulo, irmãos. Agora eu preciso entender se eu tenho Jesus como meu mestre. Se você tem Jesus como seu mestre. Se você tem Jesus como seu mestre, você tem que se amoldar ao padrão dele. Existe um padrão dele. Então, verso de número 30 diz assim: Saul repetiu, pequei. Aí ele reconhece, mas é tarde. Então, quando eu li isso aqui, irmãos, eu comecei a pensar, sabe? Existem decisões que nós tomamos em nossas vidas
que vai ficar sequelas para o resto da vida. Às vezes a sequela passa de geração para geração na família. Então eu preciso entender que eu, como discípulo, eu preciso pensar na geração que vem atrás de mim. Tudo bem, Bispo João Batista? Eu preciso pensar na geração que vem atrás de mim. A igreja, o Deus que nós servimos, é um Deus geracional, irmãos. É um Deus geracional. Então aqui a Bíblia diz que Saul agora reconhece, mas foi tarde. A casa caiu. E aí diz assim o 30, ó. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Venha comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Quer dizer, não era mais nem dele, era do Samuel agora. Mas já foi, irmãos. Aí você pode pensar, puxa vida, que Deus terrível. Não. Entenda uma coisa, a aliança é poderosa. Quando você tem uma aliança com Deus, a aliança que você tem com Deus atinge os teus. Foi falado isso lá no templo. Então eu preciso entender se eu tenho polido a minha aliança com Deus. Tá? Quando você pega a sua aliança física, aqueles que são casados, ou aqueles que têm aí um compromisso aí para um casamento, você começa a olhar ela, você vê que você não consegue encontrar a emenda. A aliança com Deus é a mesma coisa, irmãos. Eu não posso estar quebrando e emendando, não, eu tenho que guerrear a todo custo. Se possível, Jesus diz que você tem que perder até a sua vida. Você tem que renunciar até a sua vida para ser um discípulo dele. Você é discípulo. Discípulos seguem as ordens do mestre. Discípulo vai se amoldar ao comando do mestre. Então aqui, Saul, ele diz assim, ó, que ele pecou, e agora ele queria que Samuel honrasse ele, para que ele estivesse, vivendo uma verdade. Dizer assim, não, se Samuel estiver perto de mim, as pessoas vão entender que eu ainda continuo sendo o cara. Ô irmãos, existe um momento que Deus sai de cena, Deus abandona. Sabe quando você quer seguir os teus caminhos, quando você quer seguir as suas vontades, Deus deixa você. Deus ele te dá a corda e deixa você ir, você vai. Só que aí chega um momento que eu tenho que pagar a conta. E às vezes a conta está tão alta que eu não tenho mais condições de pagar a conta. Eu não tenho mais um elo de amizade para recorrer a alguém e pedir um empréstimo. Então entenda uma coisa neste tempo que você está vivendo agora, tá? O tempo, irmãos, ele não permite ser sacado, antecipado. O tempo não permite ser emprestado. Então o tempo que você já perdeu. Mas daqui para frente você tem a oportunidade de, como discípulo, ajustar a tua vida, ter uma vida ajustada em Deus, uma vida atualizada em Deus, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é atual. Deus quer fazer você viver novidade de vida todos os dias como discípulo. Eu fico pensando, os discípulos, eles viviam aventuras com Jesus. Depois que Jesus foi embora, eles continuaram vivendo. Pedro agora cheio do Espírito Santo, Pedro agora entra no templo, Pedro vê alguém que era colocado lá todos os dias, desde que nasceu, para pedir esmola. E as pessoas, os religiosos, alimentavam, nutria a alma daquele cara, a emoção daquele cara, a ele ser um mendigo, a ele ser um esmolé. Ele necessitava de alguém que o levasse ao templo. Mas quando você, de fato, se torna um discípulo de Cristo e começa agora a executar o comando de Jesus, você ajuda as pessoas. E Pedro diz assim, mas ele estende a mão pedindo esmola. Aí Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro. E não tinha mesmo. Era dependente do rei. Mas o que eu tenho eu vou te dar. E ele estende a mão. Não basta só falar, tem que estender a mão, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. Ele levantou e andou. Para onde ele foi? Acompanhar os caras, os apóstolos. A Bíblia diz que ele entrou pulando e louvando a Deus dentro do templo. E quando eles chegam lá,
Os homens queriam dar glória para Pedro e João. Pedro e João falou assim: não, é aquele que habita em nós que nos usou para fazer isso. Porque toda a honra e toda a glória pertence a ele. Ou seja, quando você se alinhar, quando você se posicionar nele, e ele começar a usar você, sabe? Não se atribua que é você, mas é ele. Por intermédio da misericórdia é ele, tá bom? Então entenda uma coisa, queridos, nessa noite, entenda uma coisa. Se nós não nos alinharmos, uma hora a conta vai chegar e nós vamos ter que pagar. Só que a conta é individual. E não é fracionada, é de uma vez só. Então entenda uma coisa para concluir aqui, em nome de Jesus. Estou acabando, tá? Entenda uma coisa. Sempre Saul, ele voltou a dizer o que o Senhor me disse. Eu executei a ordem. Ele fala por 2 vezes: eu executei a ordem, eu executei a missão. Mentindo, irmãos. Cuidado, queridos, cuidado. Então entenda uma coisa, tá? A nossa atitude nesse tempo tem que ser atitude de gratidão, não de ingratidão. Seja grato ao Senhor pelas lutas, pelas dificuldades, que Ele vai te tirar disso, tá bom? Eu não posso andar pelas atitudes de ingratidão, pelas atitudes de desobediências, pela falta de palavra. Não, irmãos. Eu não posso andar pela atitude de religioso, porque Saul aqui foi um religioso. Falou assim: não, a Bíblia diz que ele subiu lá para as colinas e ele foi sacrificar o Senhor. Samuel ficou procurando ele, Samuel não achava, ele foi para Gilgal, fugindo. Porque quando a gente erra, a gente começa a fugir. Acho que a gente foge dos homens, né? Não, eu não posso andar pelo pecado, muito menos, tá bem? Então, nunca desvalorize a glória de Deus. Nunca desvalorize a glória de Deus, tá bom? Tem glória de Deus na tua vida, tem glória de Deus na tua vida, tá bom? Então, Saul, ele foi até ele até pediu perdão, mas foi tarde quando ele reconheceu, porque ele começou pelas mentiras. Aí conforme o profeta foi apertando, ele falou: pequei. Só que agora eu quero que você vá comigo. Não se prenda a pessoas, não se amolde a pessoas. O seu chamado é único. Sabe? A sua digital é única, a sua íris é única. Você tem até o DNA de Deus, você tem o DNA da sua família, mas você pode e você foi chamado para ser único. Cada um Deus tem uma forma de usar como discípulo. Então eu conto com você. Nós vamos aos lares, nós vamos levar a palavra que liberta, a palavra que cura, levar alinhamento para as famílias, levar esperança para as famílias. Então nós vamos fazer uma reunião. E nós vamos aos lares, tá bem? Não dá mais para nós ficarmos na quarentena. Você vai de máscara, você vai de luva, você vai de capacete, de bota, de macacão, de tudo. Mas nós vamos fazer o ID do Senhor, nada pode nos impedir, tá bom? Eu agradeço a Deus pelo seu tempo, muito obrigado. Domingo nós iremos nos reunir às 9 horas, lá no templo, os obreiros, eu conto com os obreiros, e nós vamos ir aos lares. Nós temos 46 casas, para nós irmos levar a ceia do Senhor e recolher os dízimos. Eu preciso de você nesse tempo, tá bom? Vamos dar as forças, vamos nos unir, tá bom? Nós não vamos para tomar café, não vamos para almoçar, mas nós vamos nessa missão de celebrar a ceia do Senhor. Então, esteja alinhado, arrumado, bonito, cheiroso, e nós vamos em nome de Jesus. Vamos orar? Põe a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e engrandecer o teu nome por esse período, Senhor, por este tempo. Senhor, que nós possamos sermos leais a ti, Senhor. Que o nosso nível de fidelidade contigo e obediência cresça, Senhor. Senhor, que nós, neste tempo, Senhor, possamos interromper os sacrifícios que não te agradam, Senhor, e passamos a praticar a obediência, Pai. Que neste tempo, Senhor, o nível de lealdade em nossas vidas possa estar à altura de nós ouvirmos a Tua voz, à altura de entendermos o Teu querer,
à altura de executarmos as tuas instruções com precisão, Senhor, da forma que o Senhor tem pedido para cada um de nós, ainda que doa em nós, Pai. Mas diz a tua palavra, Senhor, lá em Provérbios, que fiéis são, Senhor, as feridas feitas pelo aquele que ama, do que os beijos dos enganosos, Senhor. Por isso, nesse tempo, Senhor, seja extirpado das nossas vidas, Senhor. Seja neste tempo, Senhor, em um nome de Jesus, arrancado de nós, Senhor, tudo que não presta, Senhor. Tudo que tem, Senhor, causado tristeza no teu coração, Pai. Por isso eu louvo a Ti, eu engrandeço a Ti, pela essa família espiritual que Tu tem me dado para cuidar, Pai. Por isso, nesse tempo, Senhor, que em cada lar, Senhor, nesse período de Páscoa, Senhor, o sangue do Cordeiro, Senhor, seja sobre cada umbral da porta, das janelas de cada um, e que nós possamos, Senhor, ter feito já a passagem com segurança, largar o pecado e ir para uma vida de liberdade, Senhor, em nome de Jesus, deixar a escravidão e ir para uma vida de liberdade, uma vida de santidade em Ti. Por isso eu Te louvo em nome de Jesus. Jesus, obrigado por ter morrido na cruz pela minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, tá bom? Eu quero agradecer a Lígia, a Aninha, o Francisco doou uma cesta para a igreja. A Lígia conversou com uma amiga, a amiga doou 5 cestas básicas. Entende? Esse é o propósito, tá bom? Se você não tem, você fala com amigos que possa ajudar, explica. Nós estamos vivendo em um tempo de solidariedade, tá bom? Então, Deus abençoe o Diácono Ivan, também doou uma cesta um dia desse, a semana passada também. Então, muito obrigado aos irmãos que têm doado, eu sei que muitos vão doar, muitas pessoas estão me pedindo cesta básica, muitas pessoas. É evidentemente que primeiro nós vamos atender as pessoas da igreja, tá? Primeiro os domésticos da fé. Mas muitas pessoas têm me procurado, querendo alimentação. Nós estamos vivendo um momento. Se você tem para dar, doa em nome de Jesus. Esse é o tempo de investimento, é o tempo de investimento. Nós estamos vivendo o ano do semeador, não esqueça disso, tá? Esse ano é profético, ainda que tenha escassez na sua vida, mas esse ano é profético. Beijão, beijão, vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Até domingo, se Deus quiser.